Sejam bem-vindos ao podcast da Aqua Innovation Piscinas de Alta Performance. Aqui iremos mergulhar nas últimas tendências e notícias sobre natação, fitness aquático, psicometricidade, reabilitação aquática e a arte da gestão de piscinas. Em cada episódio, vamos explorar, debater e partilhar insights, opiniões e entrevistas com os maiores especialistas de cada área. Junta-te a nós e mantém-te sempre à frente nas novidades. Então, bom dia a todos. Antes de mais, muito obrigado por assistirem ao podcast da Aqua Innovation Piscinas de Alta Performance. E hoje a Aqua Innovation tem o gosto de poder convidar um professor de renome e muito conceituado no Brasil, criador da natação criativa, e por isso vai ser um gosto termos esta conversa, porque tenho a certeza que vai ser muito interessante. Por isso convido para ficares aí e não perderes nada do que o nosso convidado, neste caso Renato Simon, tem para te ensinar e para te ajudar a aplicar nas tuas aulas. Por isso, bom dia, Renato. Muito obrigado pela presença aqui no nosso podcast. Não, eu queria agradecer muito aí pelo convite, um prazer levar o que a gente faz aqui no Brasil, que está dando resultado, que a gente tem estudos e também prática, a gente alia toda a teoria com toda a prática, coloca e está dando resultado, não só comigo, mas com diversos profissionais que passam pela natação criativa. A gente tem cases de sucesso, histórias de sucesso aí de diversos profissionais que estão aplicando essa metodologia e está dando certo. Fantástico, é isso mesmo que nós estamos à procura, Renato. É essas novas perspectivas, novas ideias, no fundo, para alcançarmos o resultado, e o resultado é prestar o melhor serviço aos nossos alunos, essencialmente. Por isso tenho a certeza que vai ser muito interessante esta conversa. Mas antes de tudo, aquilo que eu gosto de fazer sempre nos meus podcasts, com os meus convidados, é que eu, antes de irmos para essa parte mais técnica, gosto de conhecer os meus convidados. E por isso Renato, quem é o Renato Simon? De onde é que veio? Como é que surgiu a natação na vida do Renato? Como é que surgiu? Porque isto tem que ser uma paixão. Alguém que se dedica tanto à natação e com a dedicação que o Renato se dedica, como é que isto surge? Pode-nos falar um pouquinho sobre isso? Eu vou te falar que eu precisaria de um podcast inteiro para contar a minha história. São 20 anos aí de experiência em borda de piscina, mas tudo começou lá atrás, quando eu entrei na primeira estatísticas, quase entrei na primeira estatística infeliz aí do meio aquático, que, pelo menos aqui no Brasil, a segunda causa principal de morte em criança é o afogamento. Com 4 anos eu quase morri afogado. Meu pai me tirou da água, não tive nenhum problema. E aí eu continuei sem saber nadar. Então, quase eu entro na segunda estatísticas aqui no Brasil, que 25% da população não sabe nadar. Eu fui aprender a nadar com 15 anos. Então, fui aprender tardiamente. Entrei na piscina, não saí mais. Gostei, amei, e vou te falar da importância do professor. Eu tive um professor excelente, com um acolhimento, com paciência, e eu queria ser aquela pessoa. Eu tive o Fábio Parpanelli, que foi o meu professor, e uma coisa engraçada nele, que ele nunca repetiu a mesma aula. Eu nadei com ele 3, 4 anos, ele nunca repetiu a mesma aula. Eu achava aquilo fantástico. E foi daí, quando eu viro o professor, eu me espelho nele, de sair do convencional, de fazer a criatividade. Então, o que que eu posso trazer de novo? O que que eu posso trazer de diferente? Imagine você, não sei, eu lembro que você é casado, você chega em casa hoje com um buquê de flores e bombons para sua esposa. Ela vai amar, todo mundo gosta de ser surpreendido. Na hora que você chega com uma aula diferente, com uma temática diferente, você surpreende o seu aluno. Eu chego com a minha sacola para dar aula, o aluno já vem, tio, o que que você trouxe hoje? O que que você trouxe hoje? O que que tem de diferente hoje? Porque ele sabe que eu vou surpreender ele a cada dia e a cada aula. Ok, fantástico, fantástico. E depois de entrar nessa aula e com esse professor que de facto mudou a vida do Renato, até hoje decidiu pois, seguir um caminho de desenvolvimento, ou seja, caminho académico, penso eu, não é? Caminho académico, universidade e tudo aquilo que depois se desenvolveu ao longo do caminho, certo?
Então foi esse caminho, né? Então eu comecei lá atrás e foi até engraçado que com o tempo eu substituí esse professor, eu fui estagiário no lugar onde eu aprendi a nadar e eu fui seguindo depois os caminhos. Para mim foi até uma pressão, porque ele já estava na academia há mais de 10 anos, 12 anos, e eu entro para substituir a pessoa que eu sempre segui. E aí uma dica que eu dou para vocês, sempre vocês estarem juntos com pessoas que são melhores que você. Isso te Sim. motiva a crescer. Hoje, por exemplo, eu sou sócio do professor Alberto Clark, poucos devem conhecer aí em Portugal, mas aqui do Brasil, um dos maiores nomes da natação. Ele tem 5 medalhas olímpicas, foi técnico do Gustavo Borges e hoje ele foi meu professor de faculdade, fui estagiário dele e hoje ele é meu sócio. Então, você trabalhar com pessoas que te impulsionam para cima, isso é muito importante. Sem dúvida, concordo plenamente. E Renato, a minha grande questão aqui, já para começarmos a entrar, então agora sim na parte técnica e naquilo que efetivamente nos trouxe aqui, é tentar perceber ehm, e como é que se organiza uma escola, vamos dizer, de natação no Brasil. Que níveis de ensino é que têm? Em que idades é que começam a nadar? Se há aqui a questão da natação, se o ensino é todo ele direcionado para a competição ou é só para essa vertente de saber nadar, vamos dizer assim. Gostava que me pudesse falar um pouquinho sobre esta realidade no Brasil. Então, vamos lá. Na escola de natação aqui no Brasil, a gente organiza por níveis de ensino, que ela é estruturada de uma forma de poder atender diferentes etapas de desenvolvimento desse aluno. Então, a gente leva em conta aí a habilidade motora, junto com a idade e junto com os objetivos específicos dessa pessoa. Então, são 3 vertentes que a gente pega para poder colocar ele numa determinada turma. E essa estrutura, geralmente, ele segue um modelo progressivo. O aluno, ele atinge conforme ele vai atingindo as competências estabelecidas em cada nível. A gente tem a natação para o bebê, que ele começa por volta dos 6 meses, e aí seguindo as orientações da pediatria americana, e vai mais ou menos até os 3 anos. Tudo bem que lá eles classificam até os 2 anos, bebê, né? Então, a pediatria americana, associação, mas aqui no Brasil, geralmente, a gente vai essa aula de bebê até 3 anos. Até os 2 anos, ainda com o pai dentro da piscina, depois dos 2 aos 3 ali, já com o professor. A gente tem metodologia que inicia antes desses 6 meses. A gente tem aqui no Brasil o Ativa Baby, que vale a pena vocês visitarem, que eles pegam desde o nascimento. Só que aí eles têm uma piscina específica para isso, um tratamento específico para Claro. isso. A gente tem outros profissionais que fazem isso em banheira, em chuveiro, mas, no modo geral, inicia-se aos 6 meses, quando essa criança já tomou as vacinas, ela já consegue estar nesse ambiente. A gente tem adaptação ao meio aquático, que é acima dos 3 anos, e a gente introduz aí a parte de respiração, flutuação, equilíbrio. Aí a gente vem depois com a aprendizagem dos fundamentos básicos, o crawl, costas, peito e borboleta, e a gente faz essa ênfase na coordenação motora, na respiração rítmica, na educação básica e dos movimentos, para depois entrar aí no aperfeiçoamento, que a gente melhora aí a técnica, eficiência, resistência, para entrar no treinamento avançado, no pré-competitivo. A gente tem a natação para adultos, a natação adaptada, que a gente vai falar sobre isso hoje, com os deficientes, mas tem que eu brinco que é a natação do século XXI, que é o que a metodologia da natação criativa defende e o que a gente está tentando trazer para o mercado, que lá atrás, quando a criança chegava para a natação, o que a gente ensinava era o crawl, costas, peito e borboleta. E hoje a gente vê que o que os pais precisam, o que o mercado precisa, é a segurança, a prevenção e a sobrevivência aquática. Então, antes de tudo isso, introduzir aí as competências aquáticas para essa criança conseguir introduzir aí toda essa parte de segurança, de consciência. Então, a gente tem estudos que já falam, a gente tem o estudo aí do Langerdorf, que fala das competências aquáticas aí para essas crianças, o que que a gente tem que trazer de competências para essas crianças. Então, a gente já tem até estudos, são essas 15 competências aquáticas que a gente tem esse estudo pelo Langerdorf e por outros profissionais,
que aí eles falam sobre a entrada segura na água, controle respiratórios, as competências de flutuações, competências aí de posições, você está na posição ventral e para posição dorsal, a competência de nadar de frente, nadar de costa, de mergulhar, de fazer uma saída segura, de utilização de equipamentos como coletes, equipamentos que flutuam, competência aquática de nadar com roupa, de nadar em diversos ambientes. Então, a gente tem outras competências além de só crawl, costas, peito e borboleta. Por isso que a gente fala natação criativa. Você ir além da natação, não que o crawl e o costas, peito não seja importante, mas tem muita coisa, ou mesmo introduzir outros esportes, o polo aquático, que é um esporte olímpico, nado sincronizado, o surf, que também é um esporte olímpico, foi introduzido há pouco tempo. Tem diversas vertentes que a gente consegue trazer para dentro da água, e não só o crawl, costas, peito e borboleta. Ok, perfeito. Eu penso que, sim, segundo a descrição que fez, é muito semelhante àquilo que é realizado aqui em Portugal. Pode haver uma nuance ou outra, mas penso que nessa área tudo se assemelha muito mais e nós também temos essencialmente as escolas que funcionam essencialmente assim. Quando nós falamos e quando eu convidei o Renato, convidei e disse qual era o objetivo, e naturalmente o nosso público-alvo sabe qual é o nosso objetivo com o nosso podcast, e no fundo aqui, no sentido de ajudarmos, não é, Renato? Aqui os nossos colegas de trabalho, que provavelmente estão a começar ou ainda não têm tanta experiência, eu gostava de falar aqui e fazer uma pergunta sobre uma questão muito importante, que é quais são as estratégias, que esta parece-me uma grande dificuldade, sobretudo para os profissionais que estão a iniciar a dar aulas neste momento. Quais são as estratégias que o Renato utiliza com os alunos na aula, de forma a que eles se sintam confortáveis, sobretudo na fase da adaptação ao meio aquático, em que eles começam a chorar, não querem colocar a cabeça dentro da água, ou seja, todas aquelas dificuldades. Que estratégias é que o Renato e a natação criativa, porque isto é uma metodologia, utiliza para combater, vamos dizer assim, ou resolver estes problemas? Vamos lá, mano. Então, o primeiro entender essa adaptação ao meio aquático, às vezes ele é um item negligenciado por alguns profissionais, ou até mesmo ele é uma fase muito curta. A gente pensa em adaptação, a gente pensa em adaptação aos nados, tá? Eu preciso adaptar ele para começar a iniciar o crawl, costas, peito e borboleta. A adaptação ela é muito mais do que isso. Ele é uma fase que eu falo que ela é infinita, ela não tem fim. Eu sempre estou fazendo adaptação a alguma coisa. É adaptação ao meio líquido, é adaptação ao ambiente, é adaptação às regras, às vezes, adaptação ao novo movimento que ele vai executar. Eu vou fazer uma virada olímpica, mesmo que ele já tenha aprendizado, eu preciso de adaptações anteriores para ele conseguir, eu preciso que ele faça essa cambalhota fora da piscina. Então, a adaptação não é só ao meio líquido, a adaptação é uma coisa em forma geral. Eu criei uma pós-graduação aqui no Brasil com a metodologia da natação criativa, e a gente tem um módulo só para adaptação. Então, a gente passa aí horas, mais de 20 horas, falando sobre adaptação, e não só adaptação ao meio líquido, diversas maneiras. E vocês vão entender o porquê isso. Então, essa adaptação, eu priorizo estratégias que promovam confiança, segurança e diversão nesse aluno. Por quê? Quando eu chego para aprender alguma coisa, eu já tenho atenção. O Nuno vai me ensinar alguma coisa, você está explicando, isso já está gerando tensão em mim, porque eu preciso responder à sua necessidade. Então, você vai ter uma expectativa sobre mim. Então, só de você começar a falar, e na hora que eu vou fazer, eu estou tenso. E na água, a tensão, eu começo a afundar. Eu deixo o músculo tenso, isso vai ser prejudicial. Então, eu preciso ter esse acolhimento, essa segurança e, acima de tudo, o brincar dentro da piscina para deixar essa pessoa mais à vontade. E aí eu tenho alguns itens que é importante esse professor trabalhar, que é o acolhimento e a empatia, que é uma introdução gradual, então ele sempre começa do exercício do mais simples para o mais complexo. Se eu dou uma demanda muito difícil para esse aluno, isso gera mais tensão ainda para ele. Se eu dou muita explicação no meu exercício, isso gera muita tensão. Se eu faço muitas correções, isso também gera muita tensão nesse aluno. Então, precisa ser uma coisa gradual. E isso varia de pessoa para pessoa. Eu preciso ter esse acolhimento, empatia que eu falei antes,
para saber como que eu vou ter esse progresso, como eu vou introduzir os comandos. Eu preciso utilizar recursos lúdicos e criativos, então brinquedos, brincadeiras, músicas, histórias para criar um ambiente de diversão. Isso ajuda a criança a se envolver mais na aula, trazer tudo isso com enfoque de prevenção e segurança aquática, que é a nova tendência, como comentei, do século XXI, e a gente ter um contato com os pais e responsáveis. Tem que ser uma troca. Então, esse pai tem que ser o nosso aliado e a gente tem que auxiliar esse pai e também trabalhar com um reforço positivo. Então, os pequenos progressos dessa criança ou desse aluno, a gente reforçar positivamente. A gente precisa engajar esse aluno, fazer um ambiente sensorial, criação de rotina, que é importante para deixar essa criança tranquila. Essa criança não sabe o que vai acontecer, deixa ela tensa. Então, um exemplo aqui de adaptação. Eu tenho aqui a minha galinha, que ela espirra água aqui, e aí eu falo que essa galinha vem para brincar com essas crianças, e ela está com gripe, ela está resfriada. E aí ela está conversando com as crianças e de vez em quando ela espirra água. E aí espirra água nessa criança até chegar uma hora que eu estou respingando na cabeça, no rosto. E isso vai fazendo essa adaptação de uma forma lúdica. Chega um momento que essa criança pega e ela começa a apertar nela mesma. Mas é um negócio, é um trabalho progressivo. E aí, uma sugestão que eu dou para os profissionais que estão me ouvindo: nunca invada o espaço dessa criança, que às vezes a gente tem esse hábito. O que que é isso? Não sei se você tem um hábito aí de ir no mar, ir na piscina, e tem aquela famosa brincadeira que alguém joga água sem você perceber. É uma sensação horrível, e às vezes a gente vai lá e joga na cabeça da criança água sem solicitar a permissão dela. Solicite a permissão, comunique ela que você vai jogar água no rosto, se você vai jogar água na cabeça, sempre começando de trás para frente, que é mais cômodo, nunca de frente para trás, que isso incomoda. Então, são adaptações, a gente entra aí para adaptação da respiração, a gente usa pito, canudo, garrafa PET aqui cortado para essa criança, às vezes, que tem receio de colocar a cabeça na água. Eu crio histórias para ela, por exemplo, eu trago os meus fantasmas aqui, eu coloco na minha mão e o fantasma, na hora que assusta, ele faz o bu. Na hora que ele faz o bu é onde ele faz as bolhas, para fazer esse aprendizado das bolhas. Então, tudo de forma bem lúdica. Eu tenho os três porquinhos que eu levo aqui, que eu conto a história dos três porquinhos, eles viram o lobo, eles têm que assoprar a casinha, aí eu canto a música: anda, anda, seu lobão, vamos dar um assoprão. Aí essa criança tem que afundar e derrubar a casa dos três porquinhos que a gente coloca lá embaixo. A gente tem aqui o nosso espaguete cortado que vira um barco aqui, a gente faz um barco, essa criança ia soprando esse barco aqui e levando até o outro lado. Eu tenho aqui um sapo aqui que a gente tem aqui atrás para essa criança soprar e encher essa bexiga e saber o que que é o soltar o ar dentro da piscina. Então, diversas estratégias que a gente traz no dia a dia para deixar essa aula mais com acolhimento, com maior diversão e associando com algo que essa criança conhece fora da piscina para dentro da piscina. Antes de mais, fantástico, Renato. De facto, eu estava aqui a falar de algumas estratégias, não pensava que o Renato ia trazer tantas. Eu acho que aqui, em 5 minutos, o Renato trouxe uma quantidade de estratégias fantásticas para toda a gente e é mesmo isto que se procura com este podcast. Muito obrigado, Renato. Aliás, concordo 100% com tudo aquilo que foi dito, desde a questão da adaptação ao meio 4, como todas essas estratégias que utiliza, que são fantásticas, e eu achei curiosidade de todas elas, mas adorei particularmente a galinha disfarçada de um borrifador. Está fantástico, fantástico. Muito bom, Renato. Outra das questões é que, por exemplo, em Portugal, um, o maior problema na organização das aulas de natação para bebés é a dificuldade que os professores têm em criar a relação com os pais, que nem sempre é fácil, ok? Essencialmente porque, pronto, os pais também muitas vezes não lhes é explicado o que é procurado nas aulas de natação para bebés. E de facto, aquilo que eu gostava de saber é se isto no Brasil também é assim, e se existe esta dificuldade, que tipo de estratégias, não é? Eu tenho o Renato,
para combater, que lá está, mais uma vez na sequência daquilo que falámos anteriormente, agora para a aula de natação para bebés, que indicações, que sugestões podemos dar aos professores que estão a iniciar agora a dar aulas e a lecionar aulas de natação para bebés? Essa é uma preocupação constante, Nuno, porque o que acontece? A gente tem um hábito de ensinar do jeito que a gente aprende. Então, primeiro que a maior resistência de introduzir uma metodologia diferente, primeiro já parte dos próprios profissionais, a gente tem estudos sobre isso. Porque eu quero ensinar da maneira que eu ensino, e os pais querem que as crianças aprendam da maneira que eles aprenderam. Só que a criança do século XXI, ela é diferente. Eu brinco que a metodologia de ensino são de 2 séculos atrás, o professor é do século passado, e a criança é desse século. E não tem como dar certo essa conta. Então, para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que levar informação. O podcast é um deles, chegar aos pais. A gente precisa orientar esses pais, porque esses pais não sabem, os pais são leigos, eles não estudam, eles não sabem desenvolvimento infantil, eles não sabem dessas novas tendências, e eles têm que ser o nosso aliado. E se esse professor, se esse pai não é o nosso aliado, imagina. Aqui no Brasil, o futebol ele é muito forte, assim como Portugal. Imagina a gente colocar um time ali jogando e a gente não fala qual é o gol. E cada um chuta para um lado. Tem hora que está fazendo gol a favor, tem hora que está fazendo gol contra, e ninguém sabe para onde faz o gol. Que é o que acontece. Você dá uma aula, você dá um estímulo, o pai vai lá e dá outro estímulo. E o pai fica mais tempo com essa criança do que você. Então, imagina, você estimulando a adaptação ao rosto na água, e o professor, e o pai vai dar um banho e seca o rosto dessa criança e não deixa a água cair no rosto. Então não adianta você ir para um lado e o pai para o outro, ele precisa estar junto com você. E isso você só consegue informando ele, se comunicando com ele e apresentando as suas ideias. Então é importante esse pai como um aliado. E aí Sim. são diversas estratégias. Uma das estratégias é a gente introduzir aulas demonstrativas. Então o que seriam essas aulas demonstrativas? É você abrir a sua aula e trazer esses pais para dentro da sua piscina. Então, esse pai precisa conhecer a sua aula, ele precisa saber qual é a sua metodologia, o que você faz no seu dia a dia. E aí a aula vai rolando normal, como sempre rola. Nuno, só libera para mim o compartilhamento, que eu vou compartilhar um slide. E a aula está rolando normal lá atrás, e o Sim, sim. pai, ele está assistindo o que está executando e você está explicando por quê. Ah, eu tenho uma Tá. argola aqui e eu jogo no fundo da piscina. E eu tenho que explicar para esse pai qual que é a diferença de eu colocar essa argola e fazer ele afundar sem o material. Com argola, ele vai mais profundo, ele abre o olho, ele tem que enxergar a cor. Eu estimulo, e tem estudos que mostram que através da brincadeira a criança se esforça muito mais, ela vai além dos seus limites até. Então, a importância da gente colocar, introduzir esse pai no nosso dia a dia. Mas você fala, mas vão poucos pais nessas aulas demonstrativas. Sim, vão poucos pais. Mas esses pais vão falar com os outros pais. Então, quando vem um pai para assistir a aula lá no famoso vidro e ele não concorda com alguma coisa, a primeira pessoa que ele fala é com o pai do lado. Se esse pai já assistiu uma aula e já conhece a sua metodologia, ele vai ser, entre aspas, o seu estagiário, e ele vai falar para o pai do lado. Outra dica que eu dou: tudo que você for introduzir novo na sua aula, toda brincadeira, todo jogo, toda estratégia, conversa com esse pai antes. Por quê? Na hora que você vai comunicar para ele, ele está desarmado. Então você vai lá, você explica. Se você espera ele vir falar com você, ele está armado. Qualquer coisa que você fala, ele acha que é uma desculpa e ele acaba Claro. não aceitando. Então converse com esses pais sempre, periodicamente. Fala, mas professor, eu fico sempre na água, é uma aula atrás da outra, eu não consigo. Então, geralmente tem um professor que fica fora da piscina e os outros professores estão dentro. Junta essa turma no começo, no final, faz uma integração que é até importante para a sociabilização dessas crianças, e um professor sai, ou o coordenador vai lá conversar. Se você conversar com um pai a cada dia, no final do mês você conversou com todos. E por experiência própria, você faz isso por 6 meses. Depois você não precisa conversar com nenhum pai, porque um pai conversa com outro, e um pai vai passando a sua metodologia para o outro. Mas a importância desses pais ali, eu preciso. Aí, interessante você fazer uma reunião de alinhamento à expectativa no começo do semestre, ou no começo do ano, depende da metodologia. Você faz as avaliações durante o semestre, 2, 3, e depois você faz uma reunião de fechamento. Essa, Então, posso interromper só no sequência pode. dessa questão. Ah,
na natação criativa vocês fazem sempre esse tipo de reunião inicial ou semestral, vamos dizer assim? É um princípio do qual vocês não abdicam, por exemplo, na vossa metodologia? Não, então uma coisa não são todos que seguem aí Sim, sim. pelo dia a dia ou por espaço, mas é o que a gente recomenda. E é o que a Ok. gente vê que dá resultado. Então, imagina, eu tenho uma criança que ela vai fazer o aprendizado do borboleta. E eu começo nessa reunião de início de semestre alinhando expectativa, e eu falo, ó, ele vai aprender ondulação, ele vai aprender abraçado do borboleta, a coordenação do borboleta, a saída do borboleta, e ele vai aperfeiçoar a saída do crawl, do costas, do peito, e ele vai aperfeiçoar a virada olímpica do crawl, do costas, a virada do peito. Vou trabalhar resistência com ele. E aí o pai vai falar, mas você vai trabalhar tudo isso em 6 meses? Isso é impossível. Aí eu vou abrir a minha planilha. Ó, no primeiro mês eu vou trabalhar isso, isso, isso. No segundo mês isso, nessa semana isso. E aí o pai vai entender que uma aula tem conexão com a outra, que é uma cadeia de elo. E que se essa criança faltar, ela vai ficar prejudicial, vai ficar prejudicada aí com sua evolução. Que uma criança vai evoluir e ela vai ficar para trás, ela vai tentar pegar, e essa criança está evoluindo de novo. Então ele começa a entender, porque quando ele vai sem a gente alinhar essa expectativa, ele senta lá, pega o celular dele, ele olha 3 vezes para a piscina e ele acha que é a mesma aula que foi na aula anterior. E daqui na Exato. próxima aula ele vem de novo, ele acha que é a mesma aula. Aí um dia tá frio, um dia tá chovendo, ele, não vou para natação hoje, é sempre igual. E ele tem que entender que não é uma aula igual à outra, que é uma cadeia de elo, uma aula da outra. Então você tem que fazer essas reuniões iniciais com esses pais, você tem que comunicar essas avaliações periódicas para ele entender a evolução ou não desse filho, e depois uma reunião no final. Eu tive uma vez um pai nessa reunião final que ele veio conversar comigo, que ele fala, não, porque o colega do meu filho passou de turma, ele não passou, porque o amigo evoluiu mais, porque o meu não evoluiu, que absurdo isso. Aí eu trouxe as avaliações, mostrei, eu falei, ó, o amigo do seu filho veio em 28 aulas, você veio em 12. Então, você teve metade do contato da piscina do que ele teve. Então, ele teve metade do aprendizado do que o amigo dele teve. Então, só através dos dados e desse contato, o pai, nossa, é verdade, ele faltou tanto assim? Ele faltou. Então, vamos criar um compromisso para o próximo semestre ele não faltar para poder chegar no amigo de novo? E aí, criou o compromisso. Mas tudo isso é porque você tem esse contato. Se você não tem esse tempo de contato com esse pai, aí cada um está jogando para um lado, cada um está fazendo um trabalho e o principal objetivo, que é a evolução, acaba não tendo. Então, eu preciso ter essa participação guiada, eu tenho que guiar esse pai. A aula não é só para a criança, a aula é para o pai. Eu tenho pais que eu termino a aula, dei aula para a criança, eu vou dar aula para o pai. Porque o pai tem que entender, eu tenho que dar o feedback positivo, eu tenho que dar esse educativo, eu tenho que explicar as regras claras, tenho que explicar como que é essa atmosfera colaborativa, e eu tenho agora um problema que eu dou aulas particulares e às vezes esse pai não está lá, porque às vezes o pai tem hoje em dia não desce nem o elevador. Antes ele tinha que ir até a academia e clube. Hoje ele só tem que descer o elevador e como a criança já está familiarizada com o ambiente, ele simplesmente a criança vai sozinho. Então o que eu crio de hábito? Quando eu saio da minha aula particular e eu chego no primeiro semáforo, farol, não sei como chama aí em Portugal, quando eu paro o carro Sim, sim. no primeiro semáforo, eu já mando um áudio para esse pai explicando o que foi a aula, explicando a evolução. E se eu tenho vídeo, eu já mando vídeo, porque ou eu filmo ou eu peço para quem está de fora fazer essa filmagem para eu mandar para o pai para ele perceber essa evolução. Fantástico. Antes de mais, esta era uma pergunta que estava fora do guião, mas é algo que é comum também aqui em Portugal, em primeiro lugar, é essas questões de os pais não entenderem e a questão da reunião inicial. Para mim, é fundamental. Acho que eu não só na questão da natação para bebés, na questão da natação nos seus diferentes níveis e também nos adultos, até na questão daquilo que falamos anteriormente, na questão do fitness, é muito importante para balizarmos qual é a nossa, como professores, qual é a nossa área de atuação, o que é que nós vamos fazer com as crianças. Por isso, fantástico. Acho que quem vai assistir a isto isto é uma aula autêntica, isto não é um podcast neste momento, isto é uma aula autêntica e uma aula de grande qualidade. Por isso, mais uma vez, obrigado. A próxima questão que eu trago aqui para o Renato. Há pouco o Renato pediu para compartilhar a tela, pode compartilhar, tem autorização. Não sei se está a conseguir, se quiser, esteja à vontade para compartilhar quando quiser.
tendo o Renato um canal com o nome de natação criativa, um canal, uma metodologia, né? Com o nome de natação criativa, qual é, então, o papel da criatividade na elaboração destas aulas, né? Qual é, e se possível, dar aqui, embora já tenha dado anteriormente, alguns exemplos de atividades lúdicas que possa utilizar. Mas, essencialmente, qual é o papel da criatividade na natação? Vamos lá, não estou conseguindo compartilhar ainda a minha tela, ainda não Não? está múltiplo Ok, aqui, eu vou. mas eu vou falando enquanto eu não consigo compartilhar. Então, primeiro, Já consegui, já dei autorização, acho eu, opa, basicamente. agora Sim. tá, agora Só. tá. Então, o papel principal desse profissional, qual que é? Primeiro, é criar o engajamento e motivação desse aluno. Então, quando eu sou criativo, como eu comentei lá, quando a gente surpreende o aluno, eu engajo e motivo ele. Então, eu faço ele retornar para o dia seguinte. Aqui a gente tem uma rotatividade muito grande na área da natação. Então, o aluno entra e sai o tempo todo. Então, você precisa fazer ele querer voltar para o dia seguinte. Você surpreender ele com algo criativo, com algo novo, faz ele voltar para o dia seguinte. E aí eu também consigo trazer adaptações às necessidades individuais dessa pessoa. Então, eu trago algo para ele, eu crio algo para ele, eu soluciono problemas específicos de cada aluno e eu começo a explorar o potencial pedagógico ali, tanto do professor, quanto da água, quanto do aluno, desenvolvendo uma confiança e uma conexão muito forte com esse aluno e sempre renovando essa evolução. Então, eu tenho diversos trabalhos que eu trago, esse aqui, vamos ver se dá para pegar aqui, que eu trago os combinados. Opa, Está a deixa ficar eu um bocadinho tirar. fora da Aqui, câmara. ó. Eu Isso, trago os legal. combinados da natação. Deixa Certo. eu retirar aqui o fundo. O que que acontece? Cada animal, ele traz o combinado da natação para essa criança. Então, tem que pedir para ir no banheiro, que não pode abraçar o amigo, que não pode pular na piscina. E tudo isso, ele é de velcro. Eu retiro Ok. isso. Então, ele sai do, do meu painel. Então, eu venho no começo da aula, explico cada regra para essa criança. Ah, você não pode abraçar o amigo, você não pode empurrar na piscina. E foi a estrela que ensinou. Aí, E quando a são os gente entra na piscina, princípios, desculpe, Renato, são os princípios e as regras que o Renato coloca para as suas aulas, certo? então não é porque a gente tem jogos, brincadeiras, que a gente não vai ter regras. Pelo contrário, a gente continua com essas regras dentro da piscina. E através da brincadeira, a gente introduz essas regras e esse brincar com essa criança. Então, eu mostro para eles quais são essas regras, quais são esses jogos aí. Então, e cada animal vem trazer isso para eles. Então, mostra para eles como que a gente consegue introduzir essa brincadeira, esse jogo para ele. E, então, deixa eu colocar aqui que é onde está Ok. esse painel. Então, esse é o painel que eu mostrei. Então, cada animal vem mostrar isso para essa criança. Então, eu explico isso no começo da aula, no nível de atenção está maior, eles estão fora da piscina. E quando eles entram na água, não tem mais nada. E aí eu falo, aqui no Brasil, a gente tem o folclórico Saci, é um personagem que ele apronta demais. Fala, nossa, o Saci passou pela piscina e bagunçou tudo. Quem lembra dos combinados? E a cada ida e volta a gente vai trazendo um combinado e eles vão relembrando do combinado e eu vou dando o estímulo pedagógico aí do exercício que eu quero, mas ao mesmo tempo trabalhando essa consciência aí dessas regras dentro da piscina. Eu preciso trabalhar essas regras. Aqui, eu explicando aqui, contando a história dos três porquinhos para essas crianças e depois introduzindo isso dentro da piscina. Eu estou contando para essas crianças. E aí toda a aula é baseada na história dos três porquinhos. A gente vai contando. A gente tem aqui um momento que tem criança que tem receio de fazer a posição dorsal. Então, primeiro a gente pega o guarda-chuva, não sei se chama guarda-chuva em Sim, sim, Portugal. sim, 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 sim. A gente vai enfeitando esse guarda-chuva, ela vai colocando os bichinhos nesse guarda-chuva e no final ela deita para olhar o que ela enfeitou. Então você vai fazendo a adaptação desse aluno para ele chegar na posição dorsal na piscina, ou mesmo Ok, utilizando tapetes, ok, ok. espaguetes. Então você colocando aí, introduzindo aos poucos essa posição dorsal
e às vezes essa criança tem dificuldade. E a gente vai colocando... Ah, aqui tem um vídeo Às interessante, vezes nem só as crianças, os adultos também, não é? os adultos também. Então, aqui, a criança tem que mostrar a cor da bolinha que a professora está pedindo. Então, ele não está preocupado com a posição dorsal. Ele está Ok, preocupado em certo, mostrar o objeto para a professora. E ele ok, está ali, ó, se você olhar, ele está com o espaguete na cabeça ali, que vai dando segurança para essa criança. Então, ok. a gente vai introduzindo A aí famosa, a alguns famosa objetos. galinha, não é? A galinha. Aqui a gente tem a aula de Páscoa, uma aula temática, que a gente traz o personagem, o coelho, para essas crianças. E aí a gente conta a história que a galinha roubou todos os ovos do coelho, porque ela bota ovo o ano inteiro e ninguém dá atenção para ela. E aí chega uma vez só no ano, o coelho vem botar ovo e todo mundo deu atenção para o coelho. E aí a gente tem que salvar a Páscoa, a gente tem que levar a cenoura para o coelho, a gente coloca essas cenouras no fundo da piscina, a gente afunda, ela tem que pegar, ela tem que trazer as bolinhas que são os ovinhos de Páscoa. Então toda a aula baseada ali com a Páscoa que a gente tem dessa criança. Essa também é uma estratégia muito legal, que a gente introduz nessa academia, o mascote é um jacaré. E a cada final de aula, uma criança tem que levar para casa esse jacaré e cuidar desse jacaré. E a criança está entregando as regras de como você tem que cuidar. Tem que dar banho, tem que dar comida, tem que cuidar no dia a dia. E a Sim, criança tem compromisso de tirar foto cuidando dessa criança, desse animal. Então, ela coloca a foto dela dormindo, ela coloca a foto dela tomando banho, ela coloca a foto estudando, brincando com esse animal, mas o que isso tem a ver com a natação? É que a criança quer ir para a natação para ver se ela vai receber o jacaré nesse dia. Porque a gente sorteia no final da aula quem vai levar o jacaré para ok, casa. ok. E todo mundo tem essa expectativa de levar o jacaré. Você fala, nossa, não tem nada a ver com a aula de natação. Ele não tem nenhum aprendizado, mas isso está engajando, motivando. Uma criança está vendo a outra, uma criança vai comentar da foto da outra, da brincadeira. É assunto dos pais se conectarem lá no vidro e um conversar que viu a foto do filho. Então, são estratégias que a gente vai além da natação, a gente vai introduzindo coisas além da natação. Aqui, que a gente falou, as crianças lá com o objeto ali da garrafa PET, Da fazendo as garrafa, bolhas. certo, certo, A gente certo. tem as flautas também, que a gente introduz. Então, diversas estratégias que a gente coloca aí, uma entrada na piscina de um escorregador para essa criança que está chegando com receio, com um pouquinho de medo, a gente escorrega para ela entrar na piscina. Então, diversas estratégias aí que a gente introduz durante as aulas. Fantástico, fantástico, mais uma vez. Excelentes estratégias para as nossas aulas e para podermos aplicar, sobretudo e também aquilo que representa, no fundo, a natação criativa, e aquilo que é feito ao nível da sua metodologia. Vez fantástico, toda essa descrição em relação à natação criativa. Continuo a dizer, uma autêntica aula que estamos a ter aqui com o professor Renato. E vamos já partir também continuar a aprender e partir para a próxima questão, que também é bastante importante, pelo menos segundo a minha perspectiva. Quais são os erros mais comuns cometidos pelos professores quando estão a ensinar, sobretudo nos níveis iniciais da natação? Nomeadamente, quando falo nos níveis iniciais de natação, refiro-me exclusivamente, ou ali mais concretamente, às questões relacionadas com a adaptação ao meio aquático e ao início das técnicas. Que erros é que os professores cometem, essencialmente? Eu Pelo acho menos que no Brasil. não querendo apontar dedos, falar o que faz errado, o que faz errado, mas o que a gente enxerga aí no mercado, que eu percebo, que eu rodo tanto o Brasil quanto o mundo, ministrando palestras, vendo metodologias, eu sou um fã em conhecer metodologias, então o lugar que eu passo, eu chego antes, eu vou visitar, então eu fui para os Estados Unidos conhecer a metodologia americana, eu rodo o Brasil, eu conheço diversas metodologias. O que eu percebo é avançar muito rápido no ensino, como eu comentei, às vezes eles avançam, aquela adaptação curta, aquele aprendizado do crawl, e lá na frente a gente vai ter algum gap, a gente vai ter alguma dificuldade desse aluno. Então, ele não vai dominar todas as habilidades básicas, ele vai se especializar em algumas.
E a gente pega até crianças ou até adultos que nadam os 4 nados, mas quando chegam numa situação problema, eles não conseguem enfrentar. Eu já presenciei até mortes em mares, porque a pessoa sabia nadar, mas ela não sabia enfrentar os problemas daquele ambiente. Ninguém preparou ele. Todo mundo quis ensinar o crawl, costas, peito, virada olímpica, borboleta, nadar mais rápido, super técnica, mas não avançou muito rápido no conteúdo. E aí eu brinco, desde que uma criança entra para um aprendizado, até uma medalha olímpica, que a gente vai ao fim da natação, isso são 15, 20 anos. Então, por que a pressa de querer ensinar? Por que essa rapidez de querer, quando chegar com 6 anos, ele já está nadando crawl, costas, peito e borboleta? E os outros 15 anos, ele vai permanecer nadando crawl, costas, peito e borboleta. Tem uma refeição aqui no Brasil que a gente come muito, né? Que é a lasanha. Todo mundo gosta de lasanha aqui no Brasil. E imagina você comer lasanha todos os dias. Vai chegar um momento que você não vai mais aguentar. É o que a gente faz com a criança. A criança chega com 3 anos na piscina, pega a prancha e bate perna. A criança chega com 5 anos, pega a prancha e bate perna. A criança está indo para a equipe competitiva com 10 anos, pega a prancha e bate perna. Ah, eu cheguei na última equipe, eu vou para as Olimpíadas, pega a prancha e bate perna. Ele passa a vida inteira dele, não tem outra coisa na vida da natação do que pega a prancha e bate perna. A gente tem outros materiais, eu posso produzir uma garrafa PET, uma bola, algo muito mais lúdico para uma criança de 3, 5 anos. Eu não preciso da prancha. Por que eu preciso utilizar prancha com essa criança? Não tem essa necessidade técnica. Para que eu preciso ensinar tão rápido o nado borboleta se ele tem muito tempo para aprender e eu tenho outras coisas mais importantes, a segurança aquática. Eu posso salvar uma vida ensinando competências aquáticas do que ensinar um nado borboleta. Não que não seja importante, pelo contrário, mas a gente tem etapas, a gente tem fases. E aí um foco muito exclusivo na técnica, então é um erro também comum, aí um segundo erro, que eu fico trazendo muito técnica, e às vezes não é isso que essa pessoa quer. Então, tirando até o foco da criança para um adulto, já tem estudos que falam que 50% dos adultos buscam a natação para relaxamento mental, para aliviar estresse, para diminuir ansiedade, diminuir pressão. E eu estou lá exigindo técnica, exigindo braçada, exigindo tempo, exigindo tudo. E é o que menos essa pessoa quer. Essa pessoa, às vezes, quer flutuar, quer um controle respiratório, ele quer terminar a aula relaxado e eu estou dando revezamento no final, pegando o tempo nele. Ele veio para a piscina para relaxar no horário de almoço ou depois do trabalho. E aí eu estou focado muito em técnica e não estou focado na pessoa, no que essa pessoa está precisando. Para isso eu preciso ter, que é o terceiro erro, falta de empatia e sensibilidade. Eu enxergar a individualidade dessa pessoa, o que essa pessoa precisa, o que eu estou entregando é o que ela está precisando. O pai está levando essa criança, às vezes, para poder no final de semana ir para a praia, ir para o sítio e ter tranquilidade. E eu estou ensinando virada olímpica, estou ensinando outras coisas diferentes do que esse pai está precisando. Eu brinco que eu vou comprar um carro ali e eu, por exemplo, eu quero comprar um Corolla e na hora que eu vou pegar a chave, o cara me entrega uma Ferrari. E aí eu falo, não, mas eu não comprei uma Ferrari. Ela fala, não, mas a Ferrari é muito melhor, tem banco de couro, chega a 0 a 100 em tantos segundos, te dá muito mais status, é muito mais confortável. Eu falo, mas eu não quero uma Ferrari, eu comprei um Corolla. Não, não, leva a Ferrari é melhor. Mas sabe quanto que é o IPVA? Sabe quanto que é o seguro? Quanto que são as taxas? Onde eu vou estacionar essa Ferrari? Que é o que às vezes a gente faz na natação. O pai vem para receber a segurança aquática e eu estou entregando crawl, estou entregando virada olímpica. Eu falo, ele está conseguindo ficar sozinho na piscina? Não, mas ele está dando virada olímpica. Não, mas ele consegue, eu consigo deixar ele sustentando sozinho? Eu preciso estar com ele o tempo todo? Não, mas você já viu que ele já está nadando crawl, fazendo tantas braçadas sem respirar? Eu estou entregando além do que esse pai está pedindo, mas eu não estou entregando o que ele precisa. Então, eu preciso ter essa empatia, essa sensibilidade. Outro erro comum, entregar aulas monótonas, com pouco engajamento. O aluno já chega na piscina sabendo que o professor vai dar. Ah, o aquecimento é isso, né? A gente vai finalizar a aula, é isso. E a aula é muito sempre igual. Então, se eu faltar na aula, não tem problema, eu já sei o que vai acontecer, eu já sei o que eu vou aprender, não tem importância. E aí, um outro erro, o quinto erro, eu falo que é a falta de comunicação com os pais, que a gente já levantou aqui. Certo, O certo. sexto erro é pouca atenção à segurança e prevenção aquática, então visar muito a parte técnica e deixar de lado a parte de segurança, que deveria ser o principal motivo que a gente começa a natação. O aprendizado dos nados é secundário, ele vai vir depois, é natural, mas eu preciso dar competências aquáticas. E aí, o sétimo erro é um método único para todos. Eu querer ensinar todo mundo da mesma maneira.
Eu não tenho nem o meu lado direito igual ao meu lado esquerdo e eu quero ensinar todo mundo igual. Eu não consigo ensinar, não existe receita de bolo, não consigo ter a mesma sequência pedagógica com todo mundo. Cada um tem a sua dificuldade, cada um avança de maneiras diferentes. Tem metodologias que tem até aula um é isso, aula 2 é isso, aula 3 é isso. Só que cada um é cada um. Eu não consigo, eu tenho que ter a parte individualizada de cada aluno. Oitavo erro é corrigir excessivamente o aluno, que a gente já conversou antes, que isso gera tensão para esse aluno e às vezes até ele começa a ficar constrangido, só ele é corrigido, só ele é corrigido. O nono erro é desconsiderar os aspectos lúdicos, a importância da brincadeira, a importância dos jogos. E o último aqui que eu falaria é ignorar o feedback, a comunicação, as avaliações. Você precisa, a pessoa precisa saber o que ela está fazendo e como ela precisa melhorar. Eu preciso entregar de tempos em tempo essas avaliações e esses feedbacks, tanto para o pai quanto para a criança. Porque antes a gente tinha um cliente dentro da piscina, que era o pai. Quando a criança não queria vir para a natação, o pai dava 2 palmadas e a criança entrava. Hoje, se a criança não gosta da aula de natação, ele não retorna. Então, eu tenho tanto o pai quanto o aluno, e cada um com objetivos diferentes. E eu preciso alinhar esses objetivos. Sem dúvida, sem dúvida. Concordo também. A nossa realidade também é essa, em primeiro lugar. E depois também voltar aqui ao início da resposta, que é, isto não é uma forma de criticar ninguém. Esta questão de estarmos aqui a falar nestes erros são coisas que, dentro da nossa perspectiva, vamos dizer assim, daquilo que é nosso conceito do ensinar a nadar, aquilo que nós consideramos que pode ser um bocadinho, ou pode ser melhor realizado pelos professores. E eu estou a falar nisto porquê? Porque vem na sequência, isto vem na sequência daquilo que vamos falar agora a seguir, que é um tema que em Portugal gera bastante controvérsia. Mas eu não tenho medo de falar de controvérsia, nem de temas controversos, sendo certo que o mais importante é, independentemente das opiniões que cada um possa manifestar e temos a liberdade todos de ter a opinião que quisermos ter, não devemos só porque é controverso, não devemos debater, que é um tema relacionado com as crianças, sobretudo crianças, vamos falar aqui. Eu, por acaso, o ano passado tive um adulto nestas condições, um adulto com autismo, e portanto tinha inserido dentro de uma turma normal. E a pergunta que eu coloco é a seguinte: no Brasil, o Renato, nas suas aulas, costuma pegar nestas crianças especiais e colocá-las dentro de uma turma de crianças, vamos dizer, normais, ou numa primeira fase faz um trabalho mais individualizado e à medida do tempo que vai passando vai começando a integrar, ou é sempre individualizado? Como é que isto se gera e como é que o Renato gera isto? Ou que opinião tem sobre esta situação? Então, vamos lá. Então, a gente colocar isso aqui no Brasil, a gente tem os alunos típicos e alunos atípicos. Típicos? Ok. Então, a gente colocar esses alunos atípicos, fazer a inclusão, hoje no Brasil ela é lei, isso é obrigado por lei a todos executarem. Então, se alguém bate na porta da academia, do clube, você tem que atender essa criança, não pode falar que não tenho profissionais, eu não tenho horário. Então, é lei. A gente tem que receber essas crianças e atender. E a gente tem que incluir essas crianças. E aí a gente tem estágios. E a gente tem a segregação, que é essa criança, uma aula para ela, só dela, e a gente começar a tentar fazer a integração, que é o segundo passo, a integração, que ele está no mesmo grupo, só que eles estão tendo comandos diferentes. A gente vai tendo um comando para esse grupo típico e para o grupo atípico a gente está dando outro comando. E ele está ali entrando até chegar no momento que a gente faz a inclusão. A gente dá o mesmo comando e todos estão executando a mesma tarefa. Ok. E às vezes isso confunde um pouco. Às vezes, eu acho que inclusão é só colocar ele na turma. Eu coloquei ele na turma, eu estou fazendo inclusão. Não, eu estou Exatamente. fazendo a integração na hora que eu preciso dar um comando para um, um comando para outro diferente, eu preciso adaptar o exercício para esse e fazer a diferença, estou fazendo a integração. O objetivo final é a inclusão. Eu vou passar por essas 3 etapas? Nem sempre. Às vezes tem aquele aluno que eu já consigo fazer a integração de uma vez. Eu tenho aquele aluno que eu já faço a inclusão de uma vez. Mas eu tenho aquele aluno que eu tenho que fazer a segregação primeiro. Então, cada caso é cada caso, como a gente viu na pedagogia lá atrás. Eu tenho que olhar para o aluno, o professor tem que ter essa empatia, tem que fazer uma avaliação. Aonde eu vou colocar? E tem momentos que eu posso regredir, entre aspas. Eu posso estar na integração e voltar para a segregação.
Eu posso estar na inclusão e voltar na integração, mas o meu objetivo final é fazer a inclusão. A Inclusão. natação criativa tinha um projeto juntamente com o professor Alberto Clark, o Willi Uriz, a gente fazia um projeto social que a gente atendia 100 deficientes de forma gratuita. E uma das estratégias que a gente utilizou na nossa metodologia, a gente tem até um livro, que a gente criou um livro, porque quando a gente foi fazer esse trabalho, não existia nenhuma metodologia, a gente não achou no mundo, e a gente criou a nossa metodologia, que aí não é a natação criativa, é natação adaptada, é uma outra Ok. metodologia, Certo. e a gente criou até um livro falando sobre essa metodologia. Um dos passos dessa metodologia é trazer os pais para dentro da piscina. Então, o primeiro estágio, o pai entra com essa pessoa e faz a aula junto, porque o pai vai falar das estratégias que ele utiliza, de outros profissionais, ele tem essa integração com essa criança muito maior do que o professor, e isso vai auxiliar, mas o processo é tentar tirar esse pai da piscina, mas ele te facilita nessa primeira etapa. Então, eu preciso ter esse caminho para eu conseguir chegar aí nessa inclusão final. E aí eu tenho diversas estratégias. O lúdico é muito importante, que nem a rotina, como eu comentei, é importante para crianças, mas crianças atípicas é mais importante ainda. Eu tenho esse painel aqui de rotina, onde o aluno sabe o que ele vai fazer. Então, eu vou chegar na piscina e eu vou mergulhar. Depois eu vou trabalhar o canguru, sobe e desce, o controle respiratório. Depois eu vou fazer a propulsão de perna. Depois a rotação de braço. Depois eu vou nadar de frente. Então, você pode apresentar para ele a rotina do dia, ou você pode ir colocando isso daí, porque ele também é de velcro. E ele vai introduzindo e a criança vai entendendo o que é o processo. E o comando visual é muito importante para quem é Estamos a atípico. Então, na falar hora aí que de comunicação, não é? A forma como nós chegamos a esse aluno atípico, vamos dizer assim, é a forma como nós chegamos, como comunicamos com ele. A estratégia aqui é uma estratégia comunicacional, vamos dizer assim. Então, porque o visual para ele é importante, a rotina para ele é importante. Então, eu estou dando os mesmos exercícios, mas eu estou dando um comando diferente, a forma de eu falar. Eu não posso usar muito abstrato É com isso da essa pessoa que às vezes comunicação. ele não consegue entender esse abstrato, então eu preciso trazer algo concreto, ele Concreto. precisa ver, ele precisa colocar, ele precisa ver que acabou. Então, ou as outras formas que eu preciso saber me comunicar com essa criança, com esse adolescente, com esse adulto atípico aí. Então, dentro desse projeto, a gente ficou um ano e a gente teve dois casos, tanto de uma criança quanto de um adulto, que andaram pela primeira vez, que nunca tinham andado, com apenas uma aula por semana, de 45 minutos de natação. Então, imagina uma pessoa que nunca andou na vida, um adulto, e ele dá os Claro. primeiros passos ali na piscina, então, como isso mudou. E aí, o enfoque das aulas, não só no aprendizado do CRAU, mas da independência para essas crianças, porque a gente, como pai, acho que o nosso maior receio é quando eu for embora. Essa criança precisa tanto de ajuda, ela precisa ser independente. Então, trabalho de marcha, por isso que essa criança, esse adulto andou, trabalho de marcha, trabalho de pegada, trabalho de, às vezes, do dia a dia, o que ele faz, sentar e levantar. Então, a gente trazer esses movimentos para dentro da piscina. Fantástico, fantástico. Também, mais uma vez, obrigado pela opinião e por mais uma vez trazer esse exemplo e esse quadro. E já agora também, e para finalizar, como é que o Renato vê o futuro do ensino da natação, bebés, crianças e adultos? Na perspectiva de se existem tendências ou novas metodologias que vão surgir nos próximos anos, ou se já estão a surgir, se vai levar, vamos dizer assim, por exemplo, muitas das ideias que eu ouvi o Renato a partilhar e eu compartilho das mesmas, mas elas não existiam há 20 anos atrás, portanto há aqui um período temporal que elas foram crescendo, esta visão da natação não ser os quatro estilos de nado, que no início era um pouco isso e agora nos últimos anos, e por isso é que eu compartilho com a ideia do Renato, se existe aqui alguma coisa que vai surgir ou se já está a surgir, como é que perspectiva o futuro para a natação? Então, o futuro do ensino da natação para bebês e crianças promete ser marcado por uma maior personalização. Então, essa individualização, eu entregar o que essa pessoa precisa. Eu imagino eu ir no nutricionista e ele me entregar uma dieta que ele entrega para todo mundo. Eu não vou querer. Hoje as pessoas querem coisas personalizadas, coisas para elas. A inclusão vem muito forte na natação. Se você não trabalhou com uma criança típica até hoje, nos próximos
1 ou no máximo 2 anos você vai trabalhar, isso é fato. Então, a gente precisa trabalhar a inclusão, então, esses professores têm que estar preparados para isso, que às vezes a gente enxerga que tem professor que não está preparado, não sabe como executar isso. O uso de tecnologias avançadas para otimizar o aprendizado e a experiência do aluno é a forte tendência. Então, como eu tenho um aplicativo de natação aqui no Brasil, a Swim Track, a gente tem que trazer isso para dentro da piscina. Se o aluno não está na palma da nossa mão, nos próximos 5 anos, o seu negócio vai morrer. Tudo tem que estar no ambiente online. Você tem que se comunicar, você tem que dar feedback, você tem que conversar com esse aluno, você tem que ter os dados deles. E aí, uma crescente valorização da natação como ferramenta para o desenvolvimento motor, cognitivo e emocional, e não só a parte motora, não só as habilidades aquáticas. Eu tenho que ver esse ser completo. A gente não falou isso, mas isso daria um podcast. Sem Então, dúvida. a natação, ela tem que ir além da natação, não é só a parte motora. Se essa criança não está equilibrada emocionalmente, ela não tem um aprendizado motor. Eu diria que é Então, são muito as mais do que várias. a natação, até. Então, vai No muito sentido. além. Então, além de tendência, o que eu posso também ressaltar, abordagens baseadas na neurociência. Então, a gente entender esse cérebro, esse desenvolvimento da criança. Segundo ponto que eu vejo como tendência são metodologias lúdicas e criativas que já vêm de um tempo para cá e cada vez vai aumentar mais. A terceira é tecnologia, como eu comentei, aliada ao ensino. Eu preciso É. trazer o mundo virtual para dentro dos ambientes aquáticos, a inclusão e personalização das aulas como quarto item. O quinto item, a sustentabilidade e consciência ambiental, é muito forte hoje na população isso. A gente trabalha com água, a gente tem que trazer essa consciência ambiental. O enfoque do desenvolvimento global dessa criança, como eu comentei, o maior envolvimento dos pais, e aí a gente traz metodologias como a natação criativa, que é baseada em aula historiada, e também daria um podcast inteiro, onde cada pedaço da aula eu conto uma parte da história, então o aluno quer retornar na aula seguinte para saber o que ele vai aprender, a continuação da história. Então, achei um pedaço do mapa de um tesouro. Onde está o outro pedaço? Vem na próxima aula que você vai achar outro pedaço do mapa. Achou o mapa completo? Cadê o tesouro? Vem na próxima aula. Então, uma aula baseada por histórias, pode ser uma história de uma única aula, uma história de várias aulas. Aulas multissensoriais, então fazendo estímulos auditivos, visuais, táteis, fazendo gamificação, então trazendo jogos, pontuações, desafios para dentro da Fantástico. água. E, por último, a integração até mesmo de terapias aquáticas. Então, benefícios terapêuticos dentro, como relaxamento, que eu falei, às vezes o adulto vem para relaxar, ele vem para buscar o relaxamento mental e não basear tanto em técnica. Então, vai ser uma aula muito mais tecnológica, centrada no desenvolvimento integral, trazendo inovações metodológicas, uma crescente valorização aí do papel educativo na natação, e aulas muito mais dinâmicas, personalizadas, impactantes, beneficiando, acho, não só a criança, mas a família como um todo. Mais uma vez, muitas ideias, muitas estratégias, e eu compartilho também dessa visão, sem dúvida alguma, e mais uma vez, muito obrigado, Renato, por esta partilha, por poder compartilhar connosco todas essas ideias, toda essa metodologia. Naturalmente, havia muito e há muito e muito mais para podermos bater. Mais uma vez, eu deixo aqui já publicamente o convite ao Renato para podermos realizar uma nova sessão com outros temas, abordarmos aqui outras questões para continuarmos a poder ajudar. Isso, aquilo que eu também tenho para dizer é voltar a agradecer ao Renato, à Natação Criativa, e de certeza que vamos ter outro podcast no futuro para falar sobre outras questões. Muito obrigado, Renato. Até uma próxima e continuação de boas aulas. Nuno, muito obrigado aí. Convido todo mundo a seguir o Instagram da Natação Criativa, o maior canal de natação aqui no Brasil. Os nossos canais de podcast, eu tenho mais de 300 entrevistas no YouTube. No Spotify, eu tenho entrevistas anteriores que eu fazia audiocast, lá tem mais de 400 entrevistas, então diversos profissionais do Brasil e do mundo aí para quem quer conhecer. E quem não é de Portugal, eu tenho legendas em qualquer idioma, então qualquer pessoa pode ouvir. E então eu desafio vocês a criarem aí
materiais lúdicos, educativos, mas todos visando um objetivo por trás, não é o brincar por brincar. Então, você trazer, ensinar algo através da brincadeira. E uma das tendências que eu não falei é a inteligência artificial. Ela vem forte aí para a natação. Com certeza a gente vai ter muito auxílio aí da inteligência artificial. Eu já utilizo muito da inteligência artificial nas minhas aulas. Isso também pode ser temas de outro podcast, como introduzir a inteligência artificial nas aulas de natação. Mas é isso, não tem muito para falar e pouco tempo. Muito obrigado mesmo ao É pessoal verdade. de Nós Portugal vamos aí. deixar, quando publicarmos agora, naturalmente, este podcast, vamos deixar todas as referências para os canais, tanto do Renato como da Natação Criativa, para que, se eu surgir alguma dúvida de quem vai ver este podcast, possa entrar diretamente em contato com o Renato e possa tirar essas dúvidas, porque isto hoje em dia está tudo, estamos todos muito próximos uns dos outros, à distância de uma mensagem, de um clique, e deixaremos todos estes canais. Por isso, muito obrigado mais uma vez, Renato. Continuação de um bom dia e até uma próxima. Muito Até a obrigado. próxima. Tchau, tchau.